Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Esther Gomes e hoje, como prometido, eu vou falar com você sobre como montar uma planilha organizada para trabalhar com o seu Ministério de Mulheres durante um ano. Mas antes de começar, eu queria falar um pouquinho sobre a minha experiência com o Ministério de Mulheres. Hoje eu vou falar deste livro, né? A minha sugestão está baseada neste livro, Amando a Deus de Todo Entendimento, de Elizabeth George. Esse livro ele mora no meu coração. Eu já li ele pelo menos umas 5 vezes e 2 vezes foi com o departamento de mulheres, com o Ministério de Mulheres da minha igreja. A gente começou a estudar ele em 2016 e quem não participou desse ano pediu para voltar nele em 2019. Foi um livro de extrema importância que trabalhou verdades que até eu, que estava ministrando as aulas, precisava. Então, trabalhar com mulheres é muito interessante, é muito legal. Uma das coisas que eu queria deixar para você aqui é que o Ministério de Mulheres não precisa focar somente em um nicho de mulher, só mulher casada, só mulher solteira. Não, mulheres, a gente entende por mulheres desde a pequena até a mais velha. Gente, sério, eu trabalhei com mulheres de todas as idades e todas elas foram impactadas em todas as aulas que a gente ministrou. Então, eu quero deixar aqui para você uma planilha. Essa planilha vai estar disponível gratuitamente aqui embaixo, vai ter um link com essa planilha, ela já vai para você preenchida. A minha sugestão é que depois de assistir, né, a parte que fala sobre como montar essa planilha, você adeque à realidade da sua igreja. Esther, eu não quero trabalhar com livro Amando a Deus de Todo Entendimento. Eu quero trabalhar com um livro sim, mas não esse. Troca lá o nome, troca o tema, troca a intervenção. Ah, Esther, eu não quero nem trabalhar com livro, quero trabalhar com o Ministério de Mulheres que seja mais focado em chá. Faça a planilha do jeito que você quer fazer, tá bom? Seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez, fica comigo até o final, porque agora a gente vai para a prática. Bom, então vamos colocar a mão na massa, vamos agora para a parte prática desse vídeo. Essa planilha eu desenvolvi para que você possa trabalhar durante um ano com o seu projeto de Ministério de Mulheres. Então, existem alguns conteúdos nela, existem alguns pontos que precisam ser preenchidos de maneira correta, porque essa planilha ela vai ser para você como um guia do seu trabalho durante este ano. O primeiro ponto que você está vendo nela é o nome do ministério. Gente, esse nome aqui é um nome que eu criei ontem. Não conheço nenhum ministério com esse nome, mas é uma homenagem que eu fiz para uma amiga minha que me chamou para pregar no culto de mulheres da igreja dela. E o tema foi esse: Fé Meninas. No caso dela foi Femininas, né? Fazendo um trocadilho com a palavra feminina. Mas aí fica aí uma sugestão de nome para ministério, tá engraçado, não usaria esse nome, mas é só pra gente ilustrar aqui nessa planilha. Então, primeiro conteúdo, primeiro ponto que tem que ter na sua planilha, o nome do seu ministério. Eu trabalhei por alguns anos com um ministério chamado CPD Mulher, que era Cuidado Pastoral Direcionado para as Mulheres. Então, esse nome marcou. E toda vez que as mulheres dessa igreja falam sobre o que aconteceu no passado, como a gente se comunicava, fazia comunhão. Hoje eu não estou mais nessa igreja, eu mudei de igreja, mas esse nome ficou, CPD Mulher, ficou no coração delas. Então, elas agregam lembranças ao nome, o nome é a marca do seu ministério. Então, como sugestão aí, uma sugestão fake, né? Ministério de Mulheres Fé Meninas. O segundo campo que você vai precisar preencher, que também é de muita importância, é o campo ano. Aqui no campo ano, você vai colocar qual o ano que você está colocando essas suas propostas. Ah, mas por que isso é importante? Porque a gente acredita que quando você começa com o ministério, seja de mulheres, de homens, de criança, não importa. É interessante que quem começou tenha no coração dar continuidade. E aí você está montando um material. Esse material começa, no nosso caso, em 2022. Na planilha de 2022, eu sei que eu tratei sobre algum assunto interessante que vai ter que ser trabalhado novamente lá em 2028. Então, é interessante ter essa organização. No decorrer do ano de 2022, eu trabalhei o tema Manda Deus de Todo Entendimento e a aula que eu preciso passar hoje para esse grupo em 2028 está naquele ano. E aí você tem isso já no seu arquivo organizado e pode voltar a hora que quiser para poder consultar também esse projeto que já passou, né? Nessa planilha do projeto do Ministério, o que a gente vai precisar também?
o objetivo geral. Gente, esse campo, objetivo geral, é muito importante. Ele é a vida do seu projeto de ministério, né? Ele é a vida dessa planilha. Porque todas as ideias que foram colocadas aqui giram em torno deste objetivo geral. Eu não posso fazer nada nessa planilha que não arremeta a esse objetivo. Se eu fizer alguma coisa que não é coeso, não tem coesão nem coerência com esse tema, eu não tenho propósito. Então vamos lá. Eu analisei a minha equipe de mulheres e antes de fazer qualquer avaliação com elas, eu, Esther, cheguei a um consenso que elas precisam aprender um pouco mais do Evangelho, que nós precisamos também alcançar outras mulheres que não conhecem a palavra, então aí eu já estou falando de evangelismo, e eu também cheguei a um entendimento de que essas mulheres, além de aprender um pouco mais da palavra, elas precisam também trabalhar a comunhão, porque elas estão um pouquinho distante e eu preciso trabalhar isso com elas. Pronto, pensei nas necessidades delas, agora eu vou pensar como eu vou formular essas verdades dentro de um único objetivo geral. E aí o meu objetivo geral ficou assim: promover a comunhão, evangelismo, conhecimento da palavra, crescimento espiritual através da leitura de livros, meditação e troca de experiências. Então, o primeiro objetivo meu, promover a comunhão. Então, vou fazer eventos voltados para a comunhão das mulheres. O segundo objetivo, promover evangelismo. Se eu vou promover evangelismo, eu preciso pensar em ações que as pessoas que não fazem parte da minha igreja se sintam à vontade em estar neste momento do Ministério Femininas para compartilhar da palavra comigo. Então, segundo objetivo, evangelizar. O terceiro objetivo é promover o conhecimento da palavra e o crescimento espiritual. Então, com isso eu estou dizendo que os meus conteúdos precisam levar as mulheres a entender mais da palavra e crescer espiritualmente. O que significa crescer espiritualmente? Fazer valer aquilo que elas estão aprendendo. Elas aprenderam a palavra, então elas precisam ser capazes de praticar o que aprenderam. Isso na pedagogia a gente chama de conhecimento vivo. É o conhecimento que faz sentido. Então, eu nunca vou ministrar uma palestra lá no meu Ministério Femininas que não façam sentido. Eu vou dar uma palestra de crochê, vou levar alguém que seja especialista em crochê, mas ninguém do meu grupo faz crochê. E nunca vai fazer, não temos habilidades, não temos tempo, nem dinheiro, nem queremos, então isso não tem objetivo. O objetivo geral, ele tem que estar bem consolidado e você precisa sempre que for fazer alguma ação, voltar nele para lembrar o que é mesmo que eu quero trabalhar. E aí, você vai me dizer agora como que você quer trabalhar? Através de leitura de livros. Nesse caso aqui, tá, gente? Na planilha que eu tô trazendo para vocês, a minha proposta é uma espécie de clube do livro. Então, eu vou trazer para esse foco. Através de leitura de livros, através da meditação, da palavra, é claro, e através de troca de experiências. Então, essas três coisas também têm que estar contida dentro do que eu vou fazer com essas mulheres. Pronto, pensei no objetivo geral. É importante eu lembrar que o objetivo geral é só o pontapé inicial. É aquela sondagem que eu fiz na igreja, é aquela detecção que eu fiz na igreja e descobri que elas têm essas necessidades que precisam ser trabalhadas. Ok, mas será que eu estou certa mesmo? Será que eu acertei em cheio? É isso mesmo que eu preciso fazer? Isso a gente vai ver daqui a pouco, num próximo tópico que eu vou trazer para vocês. Mas depois do objetivo geral, o que vocês precisam pensar é o tema. Qual vai ser o tema deste ano? O que eu quero trabalhar este ano com as mulheres? Então, eu escolhi o livro de Elizabeth George, é o livro Amando a Deus de Todo Entendimento. Esse livro aqui, ó, Elizabeth George, é um livro que não está mais à venda. Esse eu comprei num sebo na internet, porque ele parou de ser produzido, desculpa, em 2000. Então, eu tive que achar na internet, comprar o meu. E esse livro aqui levou o tema deste projeto que eu estou apresentando para vocês. Então, o meu tema no ano de 2022 é Amando a Deus de Todo Entendimento, baseado no livro Elizabeth George. Ok, agora vamos a um ponto que também é de extrema importância se pensar, que é o ponto data. Veja que nas minhas datas eu coloquei datas aleatórias, tá vendo? 31 de janeiro, 28 de fevereiro e vai até dezembro.
Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês aqui na data é que existe uma constância. A minha proposta nessa planilha é trabalhar com o Ministério de Mulheres todos os meses, pelo menos uma vez por mês. No campo data, a gente tem que fazer uma escolha bem assertiva. Eu vou falar da minha igreja em particular. A minha igreja ela tem uma agenda extensa. E antes da igreja local conseguir fazer a agenda dela, a gente precisa esperar a agenda geral, a agenda regional, a agenda distrital, e aí sim, nós, da igreja local, formamos a nossa agenda. Então, se a sua igreja trabalha dessa forma, se existe uma hierarquia, datas relevantes que vão contemplar o Brasil e os países onde essa igreja está inserida, é a agenda local. Depois, você vai ter uma agenda onde vai ter uma agenda regional, a região onde a sua igreja está inserida, no meu caso, a região Nordeste. Depois eu vou ter a agenda distrital, o distrito onde a minha igreja está inserida. No distrito onde eu estou inserido, que é aqui em Aracaju, a gente tem, em média, 15 igrejas. Então, a gente vai ter uma agenda voltada para essas 15 igrejas. São igrejas e congregações. E eu tenho que respeitar essa agenda também. Pronto, o que sobrou de data vem agora para o nível local. E no nível local, eu também tenho algumas datas que são... sempre acontecem. Por exemplo, o aniversário da minha igreja é uma data que sempre acontece. Então, eu tenho que ter cuidado. Quando eu for planejar, quando eu for fazer a minha planilha de conteúdos para o Ministério de Mulheres, eu preciso ter isso em mente. A data que a minha igreja deixa utilizar, será que está disponível? Então, senta com calma, verifica quais são as datas que você tem disponível, verifica também a disponibilidade das mulheres da sua igreja para participar dessas suas reuniões, tá? Porque não adianta você colocar lá um ano de programação e as mulheres não vão conseguir te acompanhar porque elas têm uma vida muito corrida e não vai conseguir dar esse tempo para você. Pronto, vimos então o tema central desse ano, o ano que nós estamos trabalhando, o objetivo geral e aprendemos a como disponibilizar as nossas datas. Agora a gente vai falar sobre o conteúdo em si, como eu vou trabalhar. E nessa parte eu quero falar sobre conteúdo, metodologia, estratégia, material e financeiro. Eu distribuí essas ações desde janeiro de 2022 até dezembro de 2022. Agora, no momento em que esse vídeo está sendo gravado, a gente está no meio de março. Ah, Esté, eu gostei desse vídeo, eu queria aproveitar essa planilha, não vou poder porque você começou em janeiro. Não, gente, você pode adequar essas datas ao início do seu ministério. Pode ser que você comece aí no mês 6, pode ser que você queira utilizar essa planilha para dar continuidade a um trabalho que você está fazendo, é só alterar a data, tá? Inclusive, é sobre isso que eu quero falar também. Essa planilha, ela é muito flexível. Então, eu elaborei de janeiro a dezembro. E aí, isso era porque eu tinha uma visão geral do que as mulheres precisavam. Então, eu fiz uma elaboração daquilo que eu pensava que elas precisavam. Mas no meio do caminho, eu percebi que não, que eu estou dando muita feijoada. Esse assunto que Elizabeth George está trazendo é muito forte para elas. Ainda tem coisas mais básicas que eu preciso trabalhar. Então, eu tenho que ter essa capacidade. Por isso que é importante a gente ter uma equipe. E essa equipe ela tem que se reunir com a gente de 2 em 2 meses, depois de cada evento, para verificar. Gente, o que a gente trouxe como proposta, será que valeu a pena? Será que foi bem aproveitado? Será que elas gostaram? Ter sempre esse feedback, né? E sempre estar aberto para flexibilizar a planilha. Quando eu falo em flexibilizar, eu não estou falando de viver no improviso não, tá, gente? É por isso que essa planilha vai existir. Essa planilha vai existir para amarrar suas ações, deixar tudo bem amarradinho, bem certinho, para você ter foco naquilo que você vai trabalhar. Então, vamos ao primeiro dia. Lembra que eu falei para você que antes de fazer o objetivo geral, você deveria sondar a necessidade da sua igreja? Pois é, agora você vai sondar mais uma vez, só que colhendo algumas informações mais concretas. Veja o que eu planejei para o primeiro dia da sua intervenção com o Ministério de Mulheres. No primeiro dia, que é o dia 31 de janeiro, é uma segunda-feira, eu vou fazer então a apresentação do Ministério Femininas. Para fazer essa apresentação, eu vou fazer uma recepção com elas e eu vou elaborar um vídeo contendo momentos em que as participantes atuam juntas. Como que vai ser esse vídeo? Serviços na igreja, coisas que vocês estão fazendo juntos, retiro, encontro de casal, todas
as programações que elas já participaram juntas. Ah, mas eu não tenho, Esté, como fazer isso, porque na verdade a minha igreja está nascendo agora, a gente nem tem muita coisa para mostrar. Então, peça fotos para elas, acesse as redes sociais. Não é legal nem tanto pedir fotos, porque aí aguça a curiosidade, sabe? Acesse as redes sociais dela, tira foto de vez em quando, assim, meio sem querer querendo, pega essas fotos, monta um vídeo. Gente, a surpresa que elas vão ter de se ver naquele vídeo e também a surpresa que muitas vão ter de se sentirem abraçadas, amadas, lembradas, isso já vai marcar o coração e a mente dessas mulheres. Então, depois que você fez o vídeo, você passa lá no seu culto inicial, né? E você vai aproveitar esse vídeo para colocar as frases sobre o que você deseja alcançar. Veja, você está fazendo como Jacó. Lembra quando Jacó coloca aquela vara malhada e as ovelhas vão beber água ali? Tinha um propósito naquilo. Ele queria que o rebanho nascesse malhado. Então, qual é o propósito do seu ministério de mulheres? Lembra? Evangelizar, fazer com que elas cresçam na palavra, fazer com que elas tenham um crescimento espiritual. Então, você já vai começar fazendo isso no seu primeiro momento com elas. Vai fazer o vídeo e já coloca ali qualidades que você quer que elas aprendam, conteúdos que você quer que elas aprendam, e eu vou falar sobre conteúdos daqui a pouco. Pronto, fez esse primeiro momento, você precisa ter a metodologia. A metodologia é a forma como você vai trabalhar com essas mulheres. Então, essa planilha ela vai te dar uma visão geral, né? Na parte metodologia, ela vai dizer como você vai trabalhar esse terceiro momento aqui, ó, que é a estratégia. Veja, na estratégia eu vou ter o horário que eu vou começar, 19 horas, abertura com uma oração. A palavra de boas-vindas. Irmãs, sejam bem-vindos ao nosso primeiro culto de mulheres, nosso primeiro ministério, né? Ministério Femininas. Sejam bem-vindos. Coloca lá um tapete vermelho, coloca florzinha, bolinha na parede. Aquilo que mulher gosta. Faz um cantinho para tirar foto, faz um negócio bem especial mesmo para marcar. Então, você vai dar aquela oração de abertura, a palavra inicial de boas-vindas. Aí você vai para o procedimento aula, sala de aula invertida. Vou falar sobre ele daqui a pouco. E no final a gente vai ter uma abertura para comentários, para conversa e o coffee break. Então você vê que a minha reunião, minha proposta de reunião é que comece às 19 horas e termine às 20 horas e 30 minutos. Por quê? Gente, porque é muito ruim você ir para um lugar que não tem hora para começar, não tem hora para terminar. Isso gera uma insegurança terrível nas mulheres e elas não vão querer fazer parte desse grupo com você. Porque se, olha, na primeira reunião foi bonitinho, começou às 19 horas, terminou 8h30 da noite, né? 20 horas e 30 minutos. A segunda reunião já começou 8 horas porque a irmã fulana não chegou. Na terceira reunião já começou 7h30 e assim, terminou 10 horas porque as irmãs estavam empolgadas, queriam falar. Então, gente, o que vocês precisam ter? Horário para começar, horário para terminar, momentos para todas as coisas. Então, veja que eu separei assim, ó, 19 horas oração, depois palavras de boas-vindas, depois sala de aula invertida, que vai ser como se fosse uma dinâmica. A gente vai voltar para lá daqui a pouco para falar sobre isso. Depois, um momento de tira dúvidas. Esse momento de tira dúvidas e de abrir para comentários é necessário, tá? É necessário para você ir sondando o que essas mulheres estão aprendendo com você. Então, esse momento de tira dúvidas e comentários é legal para você abrir, assim, pelo menos meia hora. Então, planeje seu momento de abordagem. Ah, vou falar sobre a palavra durante 1 hora. Para mim, 1 hora é suficiente. 45 minutos a 1 hora, suficiente. Depois disso, eu vou abrir para comentários e algumas dúvidas que as mulheres tenham. Fechei, orei e vamos para o coffee break. Tem que ser objetivo, não precisa ser tão rápido, mas precisa ter horário para começar, horário para terminar. Vamos falar então da primeira metodologia que eu sugiro para vocês para começarem o Ministério de Mulheres. É a sala de aula invertida. O que significa? Você vai separar um grupo de 4 irmãs, vai entregar papéis para ela, papel A4, vai colocar alguns temas que você vai trabalhar no decorrer do ano. Por isso é importante você já estar com esse material pronto antes de começar, tá? Coloca lá os temas que você vai... Separa 4 grupos, 5 grupos e coloca em cada um tema. E aí, peça para que elas se reúnem e falem o que elas sabem sobre o assunto que receberam. Então, deem para ela um prazo de 10 minutos, para esse grupo de irmãs,
e depois solicite que elas apresentem as demais as suas opiniões. Por que que eu coloquei esse tipo de abordagem para ser no primeiro culto? Lembra que eu falei para você que você precisa fazer uma sondagem na igreja para entender a necessidade? Essa sondagem você fez sozinha. Agora, o que essas mulheres vão te entregar nesse tipo de dinâmica é uma avaliação real do que elas entendem sobre os assuntos que você quer trazer. Com essa abordagem, nesse tempo que ela vai ter para apresentar as opiniões dela, você vai estar ali com um olhar totalmente analítico, um olhar crítico, de professor mesmo. Olha, essa irmã está falando sobre ansiedade e ela linkou ansiedade a um distúrbio psíquico, sei lá, neurológico. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz que a gente tem a opção de andar ansioso ou não, porque senão Jesus não falava, não andeis ansiosos. Esse é um ponto que eu preciso trabalhar na questão ansiedade. Vai tomando nota e já vai adequando a sua planilha para a próxima abordagem. Pronto, fez esse momento de avaliação, aí a gente vai lá para mais uma parte da nossa planilha, que é o material. Qual material você precisou até agora para fazer tudo isso que eu te falei? Você precisou de um vídeo, você precisou de folhas de papel e de caneta. Pronto, esse material é que você tem que verificar com antecedência. Gente, nunca deixa para olhar a sua planilha no dia do evento. Olha com antecedência. Terminou esse evento? O que nós temos para o próximo? Já reúne a sua equipe, já vamos movimentar, já pega as ideias e vamos fazer o próximo acontecer, certo? Financeiro, em todos você vai perceber que eu coloquei R$0. Por quê? Eu gosto de fazer o culto das mulheres, né, o Ministério de Mulheres, sempre de uma forma que elas possam trazer algo pra gente comer depois. Porque assim, gente, eu faço duas coisas. Primeiro, eu economizo. Segundo, essas mulheres vão ser criativas para mostrar como elas cozinham bem, que prato a família dela mais gosta, e elas vão querer estar ali sentindo prazer em ver as outras comerem o mousse de maracujá e dizer, nossa, que perfeito, como é que você faz? Eu estou promovendo outra ponte, estou promovendo mais um degrau para que eu tenha comunhão com aquela outra irmã que fez aquele escondidinho de macaxeira com carne de sol delicioso. Eu não sei fazer. Quem fez? Irmã fulana. Já tô lá conversando com ela como fazer. Mas veja que nesse primeiro quadradinho eu coloquei, caso queira fazer algum tipo de lembrancinha para marcar mais ainda esse evento, elabore uma forma de arrecadar verbas para este primeiro momento. E essa elaboração de verbas de arrecadar vai ser quando, gente? Antes. Então, se eu quero abrir o meu evento de mulheres lá em janeiro, lá em novembro do ano passado, já tinha que ter trabalhado, já tinha que ter juntado, arrecadado e ter pensado nisso, tá bom? Agora vamos às intervenções de fato do livro Amando a Deus de Todo Entendimento, começando a primeira reunião lá em fevereiro. Veja que todos os quadradinhos que você vai ver falando sobre o livro, com exceção do quadradinho de maio, tá? Vai ter sempre a mesma dinâmica. Aí você vai falar, Esther, mas isso vai ficar chato, o formato vai ser o mesmo? Gente, eu trabalhei 6 anos com essa abordagem. Eu utilizei vários livros, inclusive o Amando a Deus de Todo Entendimento, eu coloquei ele duas vezes. A mulherada que participou do primeiro evento, que foi no ano de 2016, no ano de 2019, estavam pedindo para voltar. Por quê? Porque a gente vai acabar criando jargões que vão sair daqui, ó. Por exemplo, uma das frases que marcou o meu grupo foi pense no que é real. Foi baseado nessa primeira aula que a gente vai ver agora aí, ó. 28/2. Pense no que é real é uma filosofia perfeita que está lá em Filipenses 4:8. E isso marcou demais o coração dessas mulheres. Então, na igreja que a gente estava pastoreando, direto você ouvia, irmã, não fica assim não, pensa no que é real. A outra palavra que este livro trouxe foi, solta o controle pertence a Deus. E as mulheres que não participaram do primeiro ano viraram para mim e falaram, não, você vai ter que colocar de novo esse livro, eu quero ver. Aí a importância de eu ter esse projeto guardado, tá vendo? Eu tive que voltar no projeto de 2016, em 2019, para falar de novo sobre esse livro. E o mais legal é que quando a gente voltou, não ficou a mesma coisa. Aquilo que a gente aprendeu no primeiro momento se renovou. A palavra do Senhor se renova a cada manhã, né assim? E se renovou também. Então veja que o formato que eu vou te mostrar a partir de agora, olha só, 28/2, 28/3 e 25/4. É o mesmo formato. Eu vou trazer
o nome do capítulo do livro, Pensando na Verdade de Deus, o subtítulo, Levando Cativo Todo Pensamento, as páginas e qual é o capítulo da Bíblia que está baseado essa verdade, né? Depois a gente vem lá, ó, para promoção de seminário. Isso aqui é o quê? A metodologia que eu vou utilizar. A metodologia vai ser promoção de seminário. Como é? Você vai fazer as cadeiras em roda, vai colocar uma mulher de frente da outra. Isso por quê? Para que elas consigam se sentir como iguais. Quando eu só coloco eu lá na frente, com um quadro, a autoridade, né, o professor, detentor do conhecimento, e os alunos têm que aprender tudo o que eu falo, isso não é legal, gente. Quando a gente coloca em roda, a gente está olhando uma para frente da outra, assim, uma para a cara da outra, e a gente está compartilhando da mesma coisa, a gente se sente igual. Aí a gente tem a estratégia, né, que é aquele mesmo formatozinho, oração, explanar o capítulo. Gente, orou, entra no capítulo, não conversa, entra no capítulo e vamos lá. Por quê? Porque depois a gente vai ter um momento de dúvidas e comentários, que vai ser aquele momento mais descontraído. Deixa elas falarem, deixa perguntar, estabeleça um tempo, tá? Pessoal, vocês têm meia hora agora pra gente comentar. Pronto, comentou nessa meia hora, abre pro coffee break, que é o momento de comunhão. Pronto, material que eu vou precisar nesse momento? O livro Amanda, Deus de Todo Entendimento. Gente, muitas vezes, quando eu ia deixar um capítulo para as mulheres, no meio da minha leitura, no meio do meu estudo, Deus me levava a fazer algumas coisas assim diferentes. Então, eu ficava atenta. Por que eu falei que essa planilha é flexível? Por isso que eu vou te falar agora. No Pense no que é Real, Deus ele me levou a fazer uma dinâmica com as mulheres, naquele momento de início, né? Antes de começar a falar sobre o livro. E aí eu entreguei para cada uma referência bíblica, só isso. Aquilo que Deus colocava no meu coração, eu escrevia no papelzinho e colocava dentro da caixinha. E na hora de ministrar, eu entreguei para elas e elas pegaram a referência delas. No final, a gente falou o seguinte, olha, vai lá, pega a sua Bíblia, abre na referência que você viu e veja se Deus falou com você. Gente, mulheres chorando, mulheres dizendo que Deus respondeu a uma oração que ela fez pela manhã naquela referência bíblica. Então, é flexível. Eu vou deixar essa planilha aqui para você baixar para você e vai estar com isso aí, tá? Esse conteúdo todo escrito nela. Mas você pode alterar tudo que você quiser. Pode apagar ela toda e refazer do seu jeito. E quando você fizer do seu jeito, esteja aberto a lembrar disso. É flexível, eu posso mudar. O Espírito Santo pode ministrar algo no meu coração que vai precisar mudar. E lá no final a gente tem o financeiro, como eu disse para vocês, até o final dessa planilha, esse campo não vai mudar. Vai ser, cada participante trará um pratinho de comida pra gente comer, tá? Pronto, esse formato seguiu 3 meses seguidos. Veja, capítulo 1, 2 e 3 do livro Amanda, Deus de Todo Entendimento foi feito em forma de seminário e discussão, cadeiras em roda. Foi feito o mesmo formato de oração, explanar o capítulo, abrir para dúvidas, coffee break, fim. O material que eu utilizei foi o livro e foi gratuito. Fim, isso seguiu igual. Aí você vai dizer assim, Esther, mas no vídeo anterior, quando você faz as 8 perguntas importantes para abrir o Ministério de Mulheres, inclusive se você ainda não viu, clica nesse card aqui em cima que vai aparecer aqui, ó, e volta lá para você ver, tá? No vídeo anterior você falou que a gente não podia deixar engessado, isso aí para mim tá parecendo engessado. Gente, vai por mim. Quando eu dava uma pausa nesse tipo de evento e voltava para um evento normal qualquer, como o próximo que eu vou falar para vocês, as mulheres me cobravam. Na semana seguinte elas diziam, vem cá, não vai ter Ministério de Mulheres esse mês não? Eu falei, irmã, a gente teve semana passada. A gente viu um vídeo, a gente falou sobre... Não, irmã, mas eu tô com saudade do livro. Você vai ver, quando você colocar uma rotina, as mulheres vão se acostumar de um jeito que vão querer aquilo, vão ter sede daquilo. Aí eu gostei de dar uma pausa, né? Dei uma pausa lá em maio. Por quê? Porque, olha, dê uma pausa e aproveite que o mês de maio é considerado o mês das mulheres, os mês das noivas, os mês da mãe, não é isso? Então, convide as suas mulheres para a igreja para assistirem um filme. O nome do filme que eu sugiro é O Quarto de Guerra. Tire um momento para orar por assuntos específicos. Por que esse tipo de abordagem é legal? Porque às vezes você ainda vai trazer a cultura, a mulher ainda está se acostumando ao seu jeito de trabalhar, e quando você traz esse tipo de abordagem diferenciada, dá um gás, sabe? A gente dá uma pausinha naquilo que a gente estava fazendo, coloca uma saudadezinha no coração delas, como eu acabei de falar, né? E traz algo diferente. Algumas mulheres vão dizer assim, poxa, que legal, como esse filme falou comigo. Nossa, foi um momento prazeroso.
Tá, como que vai ser isso então? Segundo a BNCC, esse tipo de abordagem se chama ensino híbrido, que é o uso da tecnologia como meio de aprendizagem e vai fazer com que os seus alunos produzam conhecimento de maneira mais autônomas, né? Então, você está usando ali a tecnologia para falar de uma verdade bíblica que é a oração, né? Guerrear por meio da oração. Como que vai ser isso daí? Aí eu já propus um horário diferente. Veja, por ser um filme, você tem que pensar nisso também. É um tempo maior, então eu vou precisar no mínimo de 2 horas. E aí eu coloquei 4 horas da tarde. Essa data eu não sei se vai ser uma segunda ou um sábado. Eu acho que vai ser uma segunda-feira, mas lembre que é flexível. Você pode mudar a data para o dia que você quiser, tá? E aí eu coloquei abertura às 4 horas da tarde. Vai ter uma oração de abertura. A gente vai falar ali bem rapidamente sobre o que é oração e o propósito da oração na vida do cristão, os efeitos da oração. Muito rápido, gente. Não pode ficar segurando muito tempo, tá? O filme, vai passar o filme. No final, a gente vai fazer um momento de oração específico. Qual é a necessidade da sua família? Qual é a necessidade de você como mulher? Tenta focar na mulher, tá? Qual é a necessidade de você como mulher? O que você está precisando? Por que eu tô falando tenta focar em mulher? Porque provavelmente você vai ter lá na sua igreja também um ministério família, voltado para a família. Então, esse momento é o momento delas. Você como mulher, vamos orar por você. Faz um coffee break de comunhão. O que eu vou usar aqui? Aqui, gente, ó. Eu fiz isso aqui de propósito, tá? Veja que eu nem organizei isso, ó. Livro Amanda Deus de Todo Entendimento. Eu usei o livro? Não usei. Então, qual era o correto para mim colocar aqui? Qual material que eu vou utilizar? Vídeo do filme Quarto de Guerra. Então, fique atento a isso também. Se você não alterar, quando tiver que alterar a sua planilha e levar ela de qualquer jeito, do jeito que tá, você vai chegar lá na hora e vai dizer, eita, meu Deus, e agora? Eu não coloquei o que eu ia usar. Eita, eu esqueci o material porque eu não organizei a planilha. Eu tive essa ideia no meio do caminho, alterei ali o começo, não coloquei o material que eu precisava e agora? Então, gente, leve essa planilha a sério. Toda vez que você sentar com a sua liderança, tenha ela em mãos. Para que, quando as ideias forem surgindo, você já vai fazendo essa mudança que precisa ser feita, tá? Aí lá, financeiro, eu proponho pipoca gourmet. Tem uma moça da minha igreja que faz uma pipoca gourmet. Meu Deus do céu, é o céu na terra. E aí você vai soltar a imaginação. Gente, traz refrigerante, traz pipoca, traz o que a gente come no cinema. É isso aí. Pronto, fez esse momento de maio, deu essa pausinha, a gente volta para a realidade e vamos pegar novamente nosso livro para estudar. Aí vamos lá, mês 6, 7, 8, 9, 10, a gente vai trabalhar o livro. Continuando a persistir, confiando no Senhor, atravessando tempos difíceis, valorizando os pormenores, e aí você vai trabalhando o que o livro está trazendo para você. Chegou no mês 11, no mês 10, eu acabei... aqui tem um erro, tá, gente? Aqui, ó, no mês 9 eu pulei pro mês 11, mas não é, mês 10. No mês 10, eu acabei meu livro. Eu fiz lá a minha última intervenção. E aí o que aconteceu? Agora eu vou para um momento de avaliação de novo. Lembre que a primeira avaliação, que foi lá no mês de janeiro, ó, a primeira avaliação foi uma avaliação diagnóstica. Eu queria saber como elas criam, no que elas criam e qual era a base que elas tinham para crer daquela forma. Agora, minha avaliação é a avaliação de conclusão. Ó, use este momento para colher testemunhos. Então, não vai ser aquele evento que eu vou levar o livro, que eu vou... Não, vai ser um evento agora diferenciado, onde eu vou utilizar materiais diferenciados. Eu tenho que estar atento, muito atento a essa proposta aqui que você vai fazer, tá? Use este momento para colher testemunhos e avaliar o nível de evolução de conhecimento das suas mulheres. Lembre que lá naquele primeiro momento, elas falaram que a ansiedade era algo muito voltado para o campo da saúde. Pronto, eu sei que a ansiedade, sim, está voltado para o campo da saúde, mas também está muito ligado a crenças. O que eu creio? Eu creio que eu não sou capaz de resolver. Eu também creio que Deus também não é capaz de resolver. Então, eu fico ansiosa. Aí eu vou sondar isso daí. Vamos lá, o que elas falaram no primeiro momento e como elas estão falando do mesmo assunto agora. Para isso, o que você vai precisar? Você precisa daqueles papeizinhos, lembra? Do grupo que você formou? Leia os papéis do primeiro encontro e deixe que elas reflitam sobre o que acreditavam
e como acreditam a partir de agora nas verdades expostas no decorrer do ano. Então, essa é uma segunda avaliação. E essa segunda avaliação é mais avaliando o seu trabalho também. Vamos ver, eu, como sendo a líder de mulheres e a minha equipe, o que a gente conseguiu trabalhar nessas mulheres? Será que a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo, que tem lá em cima, crescimento espiritual? Será que elas conseguiram assimilar o que a Bíblia fala sobre o assunto? Como elas conseguiram isso? Então, eu estou me autoavaliando como equipe. Eu estou me autoavaliando como a pessoa que trouxe a proposta para a igreja. Estou avaliando também o Ministério de Mulheres no sentido amplo. O tipo de programação que a gente trouxe foi adequado para elas? E a última avaliação que eu estou fazendo é sobre elas. Será que elas estão entendendo o que eu estou tentando passar? E aí, gente, essa pergunta é muito importante. Porque aí, se a resposta for não, nossa Deus, elas não entenderam nada, ninguém entendeu nada. Tá na hora de você olhar para si, para sua equipe, para o seu planejamento e pensar: que tipo de abordagem eu tenho que fazer para ser mais eficaz? Então, eu vou entender que seminário e discussão, essa roda de conversa que eu fiz, não foi eficaz. Eu preciso pensar em outra intervenção, outra metodologia que eu consiga chegar até o coração dessas mulheres de uma maneira mais eficaz, certo? Esse não é um momento de frustração, esse não é um momento de desmotivação, não. Somos capazes sim de melhorar aquilo que já estava bom. Somos capazes de reconhecer que não estava bom e precisa ser melhorado. Então, Deus ele vai te orientar para fazer as mudanças que precisam, tá? Nesse evento de novembro, a gente vai fazer o que então? A mesma disposição, cadeiras em círculos, porque eu vou estar ali, né, ouvindo o testemunho delas, trocando uma ideia, vendo sugestões. Tá, eu coloquei aqui, oração inicial de abertura, e aí se joga, já entra no momento, troca de experiências. Lembra lá em cima, no seu objetivo geral? A gente colocou lá no final do objetivo geral, ó, troca de experiências, tá vendo? A última palavra? Então, esse momento aqui do mês 11, ele vai realmente estar ainda vinculado ao meu objetivo geral. Eu vou trocar a experiência com essas mulheres e vou entender o que elas entenderam, aprender o que elas aprenderam. E mais, viu, gente? Eu vou aprender com elas também. O que eu vou precisar para esse momento? Papéis preenchidos do primeiro encontro. Aí é importante ter uma equipe organizada. Organiza a sua pastinha de Ministério de Mulheres. Organiza suas ideias, guarde as lembrancinhas, pega sempre um modelinho dela, guarda lá para você ter, para saber como que você fez, né? Tudo bem legal. Agora vamos ao último encontro que eu sempre gostei de fazer, nunca abri mão desse momento, que é o momento de confraternização final. Sabe, lá em dezembro o coração tá aberto para fazer confraternizações, o coração tá, né, voltado para isso. O que a gente vai fazer? Ele funciona como uma confraternização de Natal ou Ano Novo. Solte sua imaginação, seja criativa e proporcione momentos felizes de comunhão. É aquele momento que a mulher vai chegar, vai sair de casa bonitona, arrasando na maquiagem, no salto, nos cabelos, com aquele vestido. Gente, nesse momento eu gosto de fazer assim algo diferente. Gente, olha, noite de gala no CPD Mulher. As meninas iam todas bonitonas. Teve um ano que a gente fez Noite Dourada. Foi até na casa de uma irmã que a gente chamava ela de chique. Então a ideia foi dela. Gente, vamos fazer a noite chique. Todo mundo de dourado. Beleza, todo mundo de dourado. Fizemos desfile, fizemos algo diferente assim, porque só tinha mulheres, então solta a imaginação, deixa elas serem felizes, tá? Seja criativa. E aí, como sugestão de intervenção, o que eu sempre coloco nessas últimas reuniões? Amigo secreto, dinâmica, vídeo, sabe? De tudo que passou naquele ano. Gente, é muito legal você ter na sua equipe alguém que trabalhe com essa parte de tecnologia. Alguém que vai divulgar nas redes sociais, alguém que vai falar sobre o evento, que vai tirar fotos. Inclusive, a gente tem aqui uma formação de equipe bem interessante. Primeiro é o líder, né? A pessoa que vai estar na frente, vai estar tendo essas ideias aí. Depois, o diretor de programação, que ele funciona como um co-líder. Ele é inteirado com o projeto e verifica a receptividade dos demais. O diretor de programação, ele vai estar por dentro do projeto e vai estar ali analisando. Rapaz, eu acho que isso aqui não colou. Ah, aquilo ali podia melhorar. Nossa, isso deu certo demais. Vamos fazer de novo. Esse é o diretor de programação. O comunicação e evento é aquele cara, né? Tô falando cara, mas é aquela menina. A gente tá falando de Ministério de Mulheres. Por que eu tô falando cara? Porque você pode aplicar isso em qualquer ministério da sua igreja, tá?
Então, aquela menina que vai estar com a máquina fotográfica, com o celular, fazendo os stories nos Instagrams, abre uma página lá, ó, na sua igreja, Ministério Femininas, e posta lá, traz essas mulheres, faz com que elas chamam as amigas para seguir a sua página, para você divulgar mesmo. Então, eu preciso de uma pessoa que faça isso, que é alguém que vai ficar responsável pela comunicação e conexão. Mídias. A líder não precisa se preocupar com isso não, tá? Se for algo que você gosta de fazer, faz também, mas chama alguém para ficar com isso para você. Tem aquele lá do financeiro, né? A pessoa que vai ficar lá com o financeiro, não precisa levar essa planilha ao pé da letra, como eu disse. Você pode fazer do seu jeito, do jeito que a sua igreja permita que você faça. Por exemplo, eu quero que agora seja só comidas típicas do local onde a gente está inserido. Vai ser só comida típica. Meninas, olha, no evento da semana que vem vai ser festa de aniversário. Vamos trazer coisas de festa de aniversário. Vai trazer festa de aniversário. E para isso é legal ter alguém do financeiro. Esse pessoal do financeiro, ele vai cuidar de como a gente vai gastar, como é que a gente vai comprar esse livro, como é que a gente vai ter esse material que a gente vai usar na escola, né? Na escola não, no evento. Ele é que vai cuidar dessa parte, tá? E por fim, interação e acolhimento. É também uma função extremamente importante nessa liderança. Eu ter mulheres que vão abraçar outras mulheres, mulheres que vão orar por mulheres, mulheres que vão ter aquele coração sensível para entender a necessidade da outra mulher. Isso não pode ficar só nas costas do líder, de jeito nenhum. Então, monta sua equipe, planeja direitinho e, bom, gente, é isso aí que eu tinha para entregar para vocês. Essa planilha, ela vai ficar disponível gratuitamente aqui embaixo, ó. Terminou esse vídeo? Depois de você deixar o seu like, depois de você se inscrever se você não é inscrito, depois de você chamar seus amigos para participarem, verem isso daqui. Gente, mostra pro seu pastor esse vídeo, dissemina isso lá na sua igreja. Tem outras pessoas querendo abrir ministérios de homem, de mulheres, de criança, de família. Precisam ter acesso a esse material. Então, deixa seu comentário aqui, ó, coloca seu like, se inscreve, fica comigo e, ó, aqui embaixo, tá? Vai ter um link com essa planilha preenchida. Lembra que eu falei para você? Não precisa colocar esse projeto em prática na sua igreja não, tá? Você pode fazer o seu projeto e colocar aqui o que você quiser nessa planilha. Seja criativo e deixa Deus te usar.